Salve, salve, família Nós por Nós, uma boa tarde. Hoje é 4 de junho, domingão, e eu vou trazer para vocês aqui a 29ª edição dos Melhores da Nós por Nós, que vai abordar a Série A, a primeira divisão, a Série B, a segunda divisão da Liga Nós por Nós, o desfecho do torneio Euro Sub-21 e a Liga Fantasia, em sua terceira edição, que começou recentemente, já está na sua quarta rodada. Sem mais delongas, vamos começar aqui apresentando as quatro últimas rodadas da Série A e a sua classificação. A classificação, por enquanto, está assim: o Rigby com o Bolonha com 69 pontos, com 10 pontos de diferença do segundo colocado Milan, que está com 59. Na terceira colocação vem o Empoli com 57, seguido pela Sassuolo com 55. Depois tem a Fiorentina com 51, Cremonese com 49, a Spezia com 48, Roma e Atalanta com 47, a Lazio com 45, Sampdoria com 38, Juventus com 37, Hellas Verona com 33, Udinese com 32 e Torino em 15º colocado com 30 pontos. Vale ressaltar aí que eu já excluí os 5 últimos colocados. Dessa edição aí não vai cair mais ninguém, né? Só vão subir o pessoal da Série B aí, que vão ser 4 que vão compor a próxima primeira divisão, né? Que a gente vai fazer a Liga Turca, Super League. Bom, então os últimos confrontos aí que ocorreram foram no dia 31, final do mês aí de maio, foi a 27ª rodada, que teve como destaque aí a goleada fora de casa do líder Bolonha diante do Roma, pelo placar de 5-1. O mesmo placar aí foi aplicado pela Sampdoria fora de casa diante do Monza, sem treinador. Também tivemos aí o vice-colocado Milan, goleando o Torino pelo placar de 4-0, mesmo placar de Cremonese diante da Spezia. E o mesmo placar também de Empoli contra a Salernitana, com Empoli jogando fora de casa e Salernitana sem treinador. Também tivemos aí a goleada fora de casa da Lazio diante da Udinese por 6-1, né, quase parecido aí com a goleada da Sassuolo diante da Napoli por 6-0. O Hellas Verona travou um embate apertado aí com a Fiorentina, que resultou no placar de 3-2. E a Atalanta venceu fora de casa a Juventus pelo placar de 2-0. Mesmo placar de Inter de Milão diante do Lecce. A 28ª rodada aí aconteceu no primeiro dia de junho, né? Teve aí como destaque a vitória da Sampdoria pelo placar de 3-2 diante da Roma, né? Tivemos aí também um empate entre Atalanta e Milan, pelo placar de 0-0. Esse confronto aí foi uma prévia aí do confronto que vai ocorrer hoje nas semifinais da Copa Itália, né? E também falando nisso, a gente teve aí o Bolonha enfrentando o Sassuolo, o outro confronto da chave aí da Semi, né? Onde o Bolonha venceu pelo placar de 1-0. O mesmo placar aí foi aplicado pela Lazio diante da Lecce e da Cremonese diante da Salernitana. Também aí o Spezia venceu pelo mesmo placar a equipe da Juventus e o Empoli a equipe da Fiorentina do Campelowski, né? Também tivemos aí o Torino vencendo o Monza pelo placar de 2-1, enquanto o Hellas Verona venceu o Inter de Milão pelo placar de 2-0. E tivemos aí também um empate entre 3-3, de 3-3 entre a Napoli e a Udinese. A 29ª rodada aí aconteceu no segundo dia de junho, teve como destaque aí a goleada do líder Bolonha pelo placar de 7-0 fora de casa diante da Udinese. Falando em goleada aí, a Fiorentina aplicou o placar de 5-0 na Inter de Milão, né? O seu adversário aí que na final da Copa Itália, né? Onde a Fiorentina saiu derrotada pela Inter de Milão do João Vale, no caso. Também tivemos aí Juventus aplicando o placar de 2-0 na Salernitana, enquanto a Atalanta venceu por 1-0 o Monza, né? O Empoli conseguiu vencer a equipe do Cremonese fora de casa pelo placar de 2-0, né? Enquanto o Hellas Verona goleou o Lazio pelo placar de 4. Já a Sassuolo venceu aí o confronto entre dois integrantes da Série B, ex-integrantes, vencendo pelo placar de 3-1, enquanto a Roma voltou a conhecer o caminho da vitória, vencendo o Torino pelo placar de 1-0. Por fim, ontem tivemos aí a 30ª rodada, com a goleada da Sampdoria diante da Udinese pelo placar de 7-0. Falando em goleada, também tivemos aí Spezia contra Monza, resultando em 5-0 para o Spezia. Já o líder Bolonha enfrentou o Lecce aí, vencendo pelo placar de 4-0.
enquanto a Sassuolo venceu fora de casa o Torino pelo placar de 3-0. Mesmo placar aplicado aí pela Empoli diante da Inter de Milão e pela Cremonese diante da Juventus. Também tivemos aí o Milan vencendo fora de casa a Salernitana pelo placar de 2-0, enquanto a Fiorentina venceu a Lazio pelo placar de 1-0 fora de casa, mesmo placar de Hellas Verona da Napoli. Já no derby do Vale da Eletrônica, tivemos a Atalanta vencendo a Roma pelo placar de 1-0. E no dia 26 disputamos as quartas de final, né? Que tiveram esses resultados aí. O Bolonha venceu a Sampdoria pelo placar apertado de 2-1, né, enquanto o Sassuolo venceu nos pênaltis a Fiorentina pelo placar de 1-1. Vocês vão conferir logo mais. O Milan venceu aí pelo placar de 4-1 Hellas Verona, né, enquanto o Atalanta garantiu sua vaga na semifinal, vencendo pelo placar de 3-1 a Napoli. A disputa de pênalti aí foi bem acirrada entre a Sassuolo e a Fiorentina, né? Pelo placar de 8-7, com o White perdendo o pênalti para a Fiorentina aí no final, enquanto o Zuma garantiu aí a vaga para a semi. Então, como foi visto aí, a semifinal vai ocorrer hoje, vai abordar aí o Bolonha contra o Sassuolo e a Atalanta contra o Milan. Né? O confronto que tivemos aí na Série A entre o Maestro Rigby resultou nas duas vitórias do Bolonha, né? A primeira fora de casa, pelo placar de 2-0, com uma posse de bola bem expressiva, e na casa do Bolonha foi o placar de 1-0, né? Com o Sassuolo mudando sua formação aí, mas a posse de bola não alterando, né? Com o Bolonha conseguindo uma supremacia aí nos seus dois confrontos e únicos que disputou contra o Maestro. Do outro lado, o Johnny que enfrenta o João Vale tiveram vários confrontos, né? Com o Johnny levando a vantagem aí, com 7 confrontos diante de 4 do João Vale, mas uma delas aí foi as quartas de final da Copa da Espanha, né? Onde o Celta de Vigo conseguiu eliminar o Real Madrid pelo placar de 3-1 e vindo a perder apenas na final para o meu Barcelona. Né? Então, em mata-mata, o João Vale tem a vantagem, apesar de um confronto até que bem equilibrado, né? 7-4 com 3 empates aí. É, Enquanto isso, nós também estamos disputando a Série B, né, do Campeonato Italiano, que está pegando fogo aí. O meu Perugia, cuja classificação não vale, está em primeiro com 65 pontos. Como eu tinha informado para vocês, os 3 primeiros colocados aí sobem para a primeira divisão, né, com o campeão da Copa, né, o campeão da Copa aí que está entre dois meios de tabela aí da Série B, né? Então a disputa está acirrada ainda com o Ternana, o Cosenza, o Frosinone e o Como, com chances ainda, dependendo do resultado aí das próximas partidas, sendo chance de subir para a Série A. Né? Então o Cidadela aí está tecnicamente levando o título aí com 61 pontos, seguido pelo Modena com 60. O Genoa chega com 7 pontos de diferença aí na quarta colocação, com 53 pontos. Benevento aí que teve abandono do BIM, com 52. Seguido pelo Ternana com 50, Cosenza e Frosinone com 47, Como com 46, Spal com 41, Bari com 37, Regina com 33, Pisa com a mesma pontuação na 13ª colocação, seguido pelo Parma, cuja colocação não vale, né? O Palermo vem com 25, Brescia com 23, o Ascoli com 22, Cagliari, que também não vale a classificação, com 18, por fim, Veneza e Sul de Tirol, com 16 e 10 pontos. Os últimos confrontos aí que disputamos foi na rodada 27, o penúltimo dia aí de maio, né? Teve como destaque a goleada do Frosinone diante do Cosenza pelo placar de 4-1, fora de casa. O Spal contra o Como também ficou num resultado bem apertado, 4-3, com o Spal vencendo dentro de casa. Já o Pisa goleou o Cagliari pelo placar de 5-0, o Cagliari estava sem treinador até então. Outro destaque importante aí foi o Genoa vencendo o Regina pelo placar de 2-0. Também tivemos aí empate sem gols entre Perugia e Modena,
né? O Bari vencendo pelo placar de 3-0 o Brescia, enquanto Palermo venceu o Sud-Tirol pelo placar de 2-0 fora de casa. Já o Citadella aí venceu pelo mesmo placar, só que dentro de casa a equipe do Ascoli. Por fim, o Ternano venceu aí o Venezia pelo placar de 2-1. A 28ª rodada aí aconteceu no último dia de maio, que teve diversas goleadas, né? Como a do Como diante do Perugia pelo placar de 5-1, sendo a segunda derrota do líder contabilizada, né, até então. O mesmo placar foi aplicado pelo Brescia diante do Pisa. Também tivemos aí Palermo vencendo o Genoa por 3-2, placar interessante aí, o Palermo que está na parte de baixo da tabela, vencendo o Genoa que está na parte de cima. Já o Spal venceu o Cagliari fora de casa pelo placar de 3-1, né? Enquanto tivemos aí o Benevento, até então com o Flávio vencendo o Frosinone pelo placar de 4-0, né? Tivemos aí também o Ascoli vencendo o Bari pelo placar de 3-0, enquanto Venezia bateu o Sud de Tirol por 2-0. Também tivemos aí o Citadella vencendo o Parma pelo placar de 1-0 fora de casa. E empate sem gols entre o Modena e Ternana e o Regina e Cosenza, né? Empates importantes aí para o desenvolvimento até então da tabela. Já a rodada 29 aconteceu no dia 1º de junho, teve como destaque aí as goleadas, né, do Perugia pelo placar de 8-0 diante do Cagliari e do Parma pelo placar de 6-0 fora de casa diante do Bari. Também tivemos aí o Genoa batendo o Venezia por 4-0, né, goleada também, e os placares 2-0 aí entre o Modena e o Sud Tirol, o fora de casa, o Pisa contra o Ascoli dentro de casa, o Citadella batendo o Benevento também dentro de casa, né? E também tivemos aí o 1-0 do Brescia fora de casa contra o Spal, né? E o Frosinone batendo Regina pelo mesmo placar. Por fim, tivemos aí o Modena batendo o Sud Tirol pelo placar de 2-0. E o empate entre o Cosenza e o Palermo pelo placar de 1-1. Por fim, tivemos aí a 30ª rodada, no dia 2, que teve aí como destaque o empate sem gols entre o Brescia e o líder Perugia, né, que permitiu o segundo colocado aí, Stadella, aproximar da primeira colocação e o seu lugar de direito, né. Já falando nisso, o Stadella venceu aí pelo placar de 4-0 o Bari, né, enquanto o Regina bateu fora de casa o Frosinone por 3-1. O mesmo placar aí foi do Parma batendo o Pisa, né. Também tivemos aí Modena batendo o Genoa pelo placar de 2-1, né, quase o mesmo placar aí de Como contra o Sud Tirol, que foi vencido por 2-0. O mesmo placar aí de Ternana contra a Cagliari, com Ternana vencendo fora de casa. É, Então, as quartas de final aconteceram aí no dia 17, né, que teve como destaque a goleada aí do Como diante do Sud Tirol pelo placar de 6-0. Tivemos também o Regina conseguindo vencer o Genoa pelo placar de 1-0, né? Um placar bem apertado, mas decisivo aí pro Regina. Já o Cosenza e o Pisa venceram nos pênaltis, né? Como vocês podem ver aí no destaque. O Pisa conseguiu avançar diante do Ternana pelo placar de 4-2, enquanto o Cosenza avançou diante do Frosinone pelo placar de 4-3. Né? Disputas bem apertadas aí. As semifinais então ocorreram ontem, com o Regina surpreendendo aí, garantindo ou melhor, garantindo uma vaga na final, né? Ao bater o Cosenza pelo placar de 2-1. Já o Como não teve problemas e venceu o Pisa pelo placar de 3-0, né? Essa aí vai ser uma final interessante. Como vocês puderam ver lá na tabela, o Regina e o Como ocupam a 10ª e a 12ª colocação. Então, isso faz com que tire uma vaga do pessoal do G4 e garante para um dos dois a subida para a Série A. Né? Interessante a partida que vai ocorrer aí na final da Copa Série B. Bom, gente, tivemos aí o desfecho então do torneio, né, da Eurocopa Sub-21 de 2021, né, que teve aí a Inglaterra vencendo em seu grupo
de forma invicta, né? A Suíça garantindo aí a segunda colocação após a derrota de Portugal na última rodada. O resultado importantíssimo e interessantíssimo também, fazendo com que a Suíça avance para o mata-mata, né? Já a Holanda aí conseguiu de forma invicta também vencer no grupo A, seguido pela Alemanha do BIM, né? Tivemos aí também a Itália do arqueiro Fiel conseguindo as 3 vitórias que precisava para classificar, seguido pela Espanha de João Difflin. Também tivemos a França aí avançando sem derrotas, a França do Manuel, seguido pela Rússia do Aniel, né? E os confrontos que ocorreram aí foram as quartas de final, com a Inglaterra vencendo a Alemanha nos pênaltis, né? Já a Espanha conseguiu um placar apertadíssimo aí diante da França, que vinha como favorito para vencer a competição, conseguindo vencer pelo placar de 4-3. Já a Itália do arqueiro fiel conseguiu passar a Suíça, né, pelo placar magro de 1-0, a Suíça que vinha sendo surpresa aí desse mata-mata. Já a Holanda aí conseguiu passar a Rússia aí pelo placar de 3-1. Já nas semifinais aí a minha Inglaterra conseguiu passar sem problemas pela Itália do arqueiro fiel, enquanto a Holanda de Janinha venceu aí pelo placar de 4-2 a Espanha do João Difflin, né? Então garantindo aí a vaga para a final, uma final interessantíssima, né? O que podia ser o primeiro título de Joninha nos torneios aí, e o que poderia ser o meu 8º título aí nos torneios Nós por Nós. O confronto se resultou no placar de 2-1, com o Joninha garantindo aí o título, o seu primeiro título e o título da Euro Sub-21. Né? Parabéns aí para o treinador. Também iniciamos aí recentemente a Liga Fantasia, em sua terceira edição, essa liga aí que está valendo dinheiro, né? Onde os integrantes contribuíram aí com R$ 10 cada, né, para montar a premiação aí de R$ 40 para o primeiro colocado, 25 para o segundo, 20 para o terceiro e 15 para o quarto. Essa premiação aí com base no objetivo, que na Liga Fantasia os objetivos apenas os 4 primeiros garantem, né, a taça prateada. Então, os confrontos que ocorreram aí na primeira rodada, que começou no dia 1º de junho, né, teve aí como destaque a vitória do No Mercy diante do Xion Futebol Clube, né, pelo placar de 3-0. Também tivemos aí a primeira vitória fora de casa aí do Flamejantes diante do Ketchup pelo placar de 3-1. Já o Narração Online conseguiu bater o Flamengo pelo placar de 2-0, enquanto o SLB venceu o Aloco Johnny pelo placar de 2-1. Já o Peaky Blinders conseguiu bater pelo placar magro de 1-0 Galácticos do Campelovski, né? Vale lembrar que o Narração Online e o El Louco Johnny contam com jogadores irregulares, então eles têm uma certa desvantagem no começo. O El Louco Johnny por ter assumido o Kivara Texkelly aí do Galácticos, né, sem querer, enquanto o Narração Online assumiu o Gundogan, né? Então ambos os dois aí eles têm uma cláusula, né, que a princípio eu tinha colocado como regra que se alguém pegasse o jogador reservado por outro seria expulso e perderia direito ao prêmio, mas a gente achou melhor fazer igual na vida real, né, onde se as equipes escalam jogadores irregulares, elas têm a punição de perder os pontos que conquistaram na rodada específica. Então eles contam aí com um jogador a menos para compor o seu elenco, né, tendo essa desvantagem aí no campeonato. A rodada 2 aconteceu no dia 2 de junho, né? Teve aí como destaque a segunda vitória do Flamejantes fora de casa, diante do Flamengo pelo placar de 2-1. O Peaky Blinders também conseguiu vencer fora de casa o Xion pelo placar de 1-0. O No Mercy conseguiu bater o Ketchup pelo mesmo placar do Peaky Blinders aí, 1-0 também. E enquanto o Galácticos venceu o SLB pelo mesmo placar do Flamejantes, 2-1. Por fim, o Aloco Johnny conseguiu golear o Narração Online pelo placar de 4-0. Já a rodada que aconteceu ontem aí,
teve como destaque a vitória fora de casa do Sion, a primeira vitória aí diante do SLB pelo placar de 3-1, enquanto o Flamejantes bateu a Loco Johnny pelo placar de 2-0. Já o Peaky Blinders, que vem na liderança também, invicto, conseguiu vencer o No Mercy pelo placar de 2-1. Por fim, tivemos os empates aí entre o Ketchup e o Flamengo, e o Narração Online e o Galácticos FC, pelo placar de 1-1 e 0-0. A classificação, então, de ontem terminou dessa forma. O Flamejantes vem na liderança com 9 pontos, com saldo de gols positivo aí de 5, seguido pelo Peaky Blinders com o mesmo número de pontos, com 3 de saldo de gols. Na sequência vem o No Mercy, com 6 pontos, seguido pelo Galácticos e o Narração Online, ambos com 4, na quarta e quinta colocação. Na sexta, sétima e oitava colocação com 3 pontos estão a Loco Johnny, o SLB e o Sion FC, seguidos pelo Flamengo e o Ketchup na zona de rebaixamento com 1 ponto apenas. Bom, gente, essa foi a edição do dia, né? Espero que vocês tenham gostado aí, espero que não tenha ficado muito extenso também. Tentei espremer o máximo possível. Hoje teremos aí as semifinais da Copa Série A, né? E também teremos aí a final da FA Cup, que vai ter o Manchester City enfrentando o Manchester United. Manchester City aí que vai ser comandado nessa rodada aí pelo Ruben, né? Enquanto o Manchester United vai estar sendo comandado pelo Miguel, que foi campeão da Carabao Cup. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado então. Boa tarde a todos, bom domingo e boa semana para vocês e até a próxima.